Boa noite a todos, novamente. Sou o professor Siqueira, psicanalista clínico, pertenço à SOBRAPA, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Estou aqui novamente com vocês para falarmos sobre Bion, Wilfred Bion. Na verdade, nós vamos dar continuidade à aula passada, que eu fazia há 15 dias, e depois eu deixei uma parte para hoje, e possivelmente nós tenhamos aí mais uma aula ainda para discutir o Bion, né, porque é conteúdo enorme, mas a gente vai avançar bastante hoje, pretendo, né, e espero que vocês assimilem bem qualquer eventualidade. No finalzinho a gente abre para perguntas, questionamentos, possíveis dúvidas, compartilhamento, acréscimo, enfim. E é muito importante que digamos o seguinte, né? Nós, aqui, enquanto psicanalistas, nessas nossas rodas de conversa, mesas redondas, conversas, aulas, enfim, toda a sorte da programação, e nós sempre procuramos interagir com os colegas, né? Interagir com os colegas, com os assistentes, aos possíveis assistentes, né? Para quem a gente envia o link, né? Para que entrem e participem, né? Desse nosso encontro, que eu particularmente acho extremamente importante, para que nós somemos, né? Sempre somemos, acrescentemos algo ao nosso parco conhecimento, eu diria, né? Porque nós estamos caminhando. A psicanálise, ela é uma ciência, vamos dizer assim, né? Contínua. Vamos supor que nós parássemos de discutir assuntos correlatos aos psicanalistas famosos, né? Freud, Melanie Klein, Lacan, e hoje falaremos sobre Bion mais um pouco, né? Então, é sempre bom que tenhamos esses autores, esses psicanalistas, psicólogos, teóricos, no nosso dia a dia, no nosso estudo sistematizado, né? E eu sempre achei, né, que à medida que nós caminhamos nos estudos desses teóricos, tem cada vez mais coisas para estudar, né? E, então, não é um assunto que morre por si só, né? A gente não esgota esse assunto. Por mais que falemos desses teóricos todos, que eu já mencionei, há muito que falar deles, né? Porque nas suas visões, nós temos diferenças, né? Nós encontramos aí coisas que coincidem, coisas que divergem, uns contradizem as ideias do outro, enfim, a gente vai entendendo qual que é a visão deles. E nós, enquanto psicanalistas, né, hoje, por exemplo, eu vou falar do Bion, o britânico, então, muito nos acrescentou nessa psicanálise moderna, contemporânea. Eu diria que o, o Bion, ele teve uma experiência vasta, né, com crianças, com pessoas na Inglaterra, até em outros locais. E como ele nasceu em 1897, fim do século XIX, portanto, né,
faleceu em 1979. 79, eu estava com 29 anos. Então, o Bion foi um psicanalista britânico, nascido em Mathura, ele nasceu na Índia, eu já disse isso na aula anterior, mas é bom que repitamos isso, só para a gente não perder o fluxo da conversa hoje, né? Ele nasceu na Índia, filho de pais ingleses, que trabalhavam no serviço colonial. Passou a infância na Índia e foi enviado ainda menino para estudar em internatos na Inglaterra. Eu me lembro que eu fiz um comentário rápido, né, dessa questão do internato, que eu também estudei em internato, eu fiz um paralelo, fiz uma analogia à minha estada no internato. Aí eu pensei, né, quando eu li o Bio, eu pensei, puxa, olha eu aí, né, a gente se coloca no lugar desses teóricos, né, na sua biografia, e vai revivendo, né, como acontece num processo terapêutico, né. Nós, psicanalistas, quando defrontamos com um paciente que traz suas demandas, seus questionamentos, seus conflitos, seus temores, quando o paciente traz isso para nós, a gente revive alguns momentos na vida, né? A famosa contratransferência. Então, eu, eu acrescentaria que o Bion, após a Primeira Guerra Mundial, 1914, 18, mais ou menos, né? Ele serviu como oficial de tanques, vivenciando cenas de extrema destruição, o que também influenciou seu pensamento sobre trauma, caos e organização psíquica. Veja que ele traz consigo, né, uma experiência assaz interessante, né, porque ele viveu os traumas das pessoas, né, e de certa forma ele até agia de forma empática, né. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, sobre a questão da empatia no tratamento psicológico, né, numa sessão psicológica. Bill realizou análise com John Hickman e depois com Melanie Klein, que exerceu forte influência em sua obra. Então, ele traz muito na sua obra, na sua fala, na sua teoria, muito das influências de Melanie Klein, né? E especialmente naquelas posições defendidas pela Melanie Klein, a esquizoparanoide e a depressiva, né? Identificação projetiva e estados psicóticos. Então, o Bill traz consigo uma influência bastante significativa da Melanie Klein, que é uma teórica que eu já apresentei algumas aulas sobre ela, devo retomar mais para frente alguma coisa sobre Melanie Klein e sobre o Winnicott também, né? Eu trouxe o Bion para dar uma continuidade, porque o Bion tem umas questões muito interessantes que eu gostaria de discutir com vocês hoje, né? E o Bion, ele, depois da guerra, Bion aprofundou-se na clínica psicanalítica individual, produziu uma obra teórica vasta sobre pensamento, função alfa, elementos beta, continente contido, ou alguns chamam de container contido, transformações e o conceito de O maiúsculo entre aspas, né? O incognoscível, a verdade última da experiência emocional. O Bion tece alguns comentários, né, sobre as questões emocionais, né, que ele trouxe
uma das suas falas, que grande parte da vida mental nossa não é verbal ou simbólica, mas sensorial e emocional bruta. O que ele quer dizer com isso, né? Então, você vê que ele privilegiava essa questão das emoções, né? Ele privilegiava muito as emoções que o paciente trazia, né? E ele dizia, né, que eu usava um termo francês, rêverie, rêverie, que significa devaneio, né? Sonho, você dá vazão aos seus sonhos, suas fantasias, ele dava muito valor para isso. Rêverie, palavra francesa, que é um estado mental receptivo e semiconsciente do analista, permitindo empatia na sessão. Então, quando ele falava de empatia, né, ele, ele dizia que o, o analista, né, não deveria se pegar muito nas interpretações rígidas, né, dogmáticas da psicanálise, ser muito rígido nas suas análises, mas dar vazão para esses devaneios, né, do paciente, que às vezes, através disso, ele trouxesse, né, nas suas falas, nas suas demandas, alguns conflitos, né, alguns traumas, que se o analista continuasse na rigidez da análise, muito seco, muito ríspido na interpretação, né, até nas respostas ou nas considerações com o paciente, ele cerceasse a liberdade do paciente se exteriorizar, né? Ou seja, causasse uma certa timidez, né? Fizesse com que o paciente recuasse nas suas demandas, né? Então, ele traz isso para nós modernamente, e o analista, né, o analista moderno, está mais sintonizado com a experiência emocional bruta e pré-verbal do paciente do que apenas com a narrativa verbal ou a história de vida do paciente. Olha só, mais sintonizado, né? Ele reconhece isso, porque ele é moderno, né? O biomoderno. Então, ele traz isso para nós, né? Que percebe que os analistas contemporâneos estão mais ligados nisso, né? Estão mais ligados nas emoções. Pelo menos é isso que ele prevê, né? Que, na sua teoria, ele nos indica esse caminho, né? Para você se preocupar, ter um olhar diferenciado para a experiência emocional antes do paciente se manifestar verbalmente, né? Que às vezes isso acontece, né? Via de regra acontece conosco, né? Comigo mesmo já aconteceu, né? De eu perguntar para o paciente o que aconteceu, o que ocorreu contigo, né? Enfim, mostra uma preocupação mais com a narrativa, com a história, do que simplesmente com os sentimentos dele, né? Com as emoções. E o que é interessante, né? Falar sobre o, o Bion, que ele trabalhou muito uma questão de grupos também, né? Com os grupos, como é que os grupos se formam, né? Escreveu uma coletânea de artigos, experiências com grupos durante a década de 40, e publicado em 1961,
com a qual se tornou um pioneiro no estudo de dinâmica de grupo. Vejam só, a gente às vezes ouve falar de dinâmica de grupo, né? Eu me lembro que eu já participei de alguns encontros na escola, né? Quando eu lecionava no ensino médio, a gente aplicava essa teoria, né, dinâmica de grupo, né? Então, mas naquela época eu não tinha o conhecimento do Wilfred Bion, que trabalhava essa questão, né? Eu vi outros autores, mas essa expressão não é recente. Para muitos, a obra teórica de Bion enquadra-se no pensamento da escola da teoria das relações objetais, né? A questão dos objetos, que deu até uma polêmica entre a Anna Freud e a Melanie Klein, porque a Anna Freud considerava os objetos externos na dinâmica psíquica da criança, né? Enquanto a Melanie Klein considerava os objetos internos. Então, deu uma polêmica, deu uma dissensão entre as duas e outros quesitos mais, né? E, então, essa teoria das relações objetais não é uma unanimidade. Sua fidelidade à teoria faz com que muitos autores situem Bion fora do campo da chamada escola objetalista, estando mais próximo da matriz freudiana original nos aspectos mais importantes de sua teoria. Então, eles não colocam Bion muito nessa jogada aí dos objetos, né? Bion passou a infância na Índia, aos 8 anos de idade foi mandado para a Inglaterra para estudar em um colégio em regime de internato, já disse isso, mas só para reforçar essa ideia, esse foi um período marcado por um sentimento de abandono, pois foi somente mais de 3 anos depois de ir que viu sua mãe outra vez, depois de 3 anos de distância da mãe. Então, ele sofreu na pele o impacto dessa distância, né? Pai, mãe. E, com o tempo, acabou se adaptando à escola, ao convívio com os colegas. E isso, em parte, devido ao seu talento para os esportes. É uma outra questão que ajudou o Bion a se desenvolver, né, na sua juventude. E interessante que em 1951, Bion apaixonou-se por Francesca, que se tornou sua segunda esposa. Existe um volume de suas cartas que foram publicadas em um segundo volume de sua autobiografia. Então, tem várias cartas entre eles, né? Que, certamente cartas, declarações de amor, etc. Em 1962, o relacionamento de Bion com a filha de seu primeiro casamento se complicou, e a menina, com 17 anos, se mudou para a Itália. Reconciliaram-se mais tarde, e ela veio a ser uma psicanalista considerada na Itália, mas morreu prematuramente em um choque de carro, em 1998. Vejam que já é um aspecto interessante para machucar o coração de um pai, né? Então, é uma perda, né? Um luto, que ele também passou por isso. E o Bion realizou vários seminários aqui no Brasil, a partir da década de 70, deixando sua marca no pensamento de muitos psicanalistas brasileiros. A teoria das relações objetais é uma corrente de pensamento corrente de pensamento, uma teoria psicanalítica, centrada em teorias dos estágios do desenvolvimento do ego. Suas preocupações incluem a relação da psique com os outros
na infância, a exploração das relações entre pessoas externas, bem como imagens internas e as relações encontradas nelas. Muito bem. Os adeptos dessa escola de pensamento sustentam que o relacionamento do bebê com a mãe determina principalmente a formação de sua personalidade na vida adulta. Vejam que aqui tem muito de Klein, né? De Melanie Klein, né? Do Winnicott também, né? Essa relação mãe-bebê, essa coisa que o Winnicott traz para nós, que é a mãe suficientemente boa, espaço facilitador, né? Ambiente potencial, espaço potencial, toda essa nomenclatura que permeia o estudo do Winnicott, e o Bion se apropria um pouco disso, né? O apego é a base do desenvolvimento do eu, ou seja, a organização psíquica que cria o senso de identidade de alguém. Embora sua base teórica derive de teorias de desenvolvimento do ego, na psicodinâmica freudiana, a teoria das relações objetais não enfatiza o papel dos impulsos biológicos na formação da personalidade na vida adulta. Essa escola de pensamento, em vez disso, sugere que o padrão de relações de uma pessoa com os outros, como adulto, é moldado pelas experiências dos cuidadores durante a infância. Então, esses cuidadores pode ser o pai, a mãe, pode ser uma babá, pode ser uma, né, uma outra pessoa que não seja a própria mãe, mas cuidadores e outras figuras na vida do bebê, né? São chamados de objetos, né? São objetos externos. Um adulto que sofreu negligência ou abuso na infância espera comportamentos semelhantes de outros, que por meio da transferência o lembram do pai negligente ou abusivo no passado. Veja a questão dessa objetificação, né, da infância. O primeiro objeto na psique de um indivíduo, geralmente, é uma imagem internalizada da mãe. Imagem internalizada da mãe. Objetos internos são formados pelos padrões da experiência de ser cuidado quando bebê, que podem ou não ser representações precisas dos verdadeiros cuidadores externos. Aqui vale a pena salientar uma coisa. Objetos geralmente são imagens internalizadas da mãe, pai ou outro cuidador principal. No entanto, também podem ser compostas por partes de uma pessoa, como um bebê relacionando-se com o seio em vez de com a mãe como uma pessoa inteira. Né? Pelo princípio, é um total. Depois que ele vai percebendo as partes da mãe, as mãos, o rosto, corpo, enfim. Muito bem. O que eu diria mais para vocês, né, sobre a questão da posição do Bion? É um dos principais nomes, que vale a pena salientar isso, né? Os principais nomes da psicanálise moderna. E suas contribuições continuam a influenciar a teoria e a prática clínica. Ele é conhecido por suas teorias sobre o pensamento, a comunicação e os vínculos emocionais. Conforme eu disse anteriormente, né, ele dá muita ênfase para as emoções, para os sentimentos, e não para a história, simplesmente, do paciente, né? E quando ele fala do pensamento, ele propôs que o pensamento surge como uma saída para lidar com a frustração. Ele trabalha muito essa questão na teoria do pensamento, né? Ele desenvolveu a ideia de função alfa e função beta, para descrever como a mente processa as experiências emocionais. O que o Bion traz para nós com a questão dos vínculos emocionais, né? Ele identificou 3 tipos de vínculos emocionais. Amor, ele coloca o L de love em inglês, né, entre parênteses. O ódio, coloca um H
entre parênteses, que é o hate, em inglês, e conhecimento, que é um K, entre parênteses, não. Né? Então, eu uso expressões em inglês, mas abreviadas entre parênteses. Ele acreditava que esses vínculos são fundamentais para o processo de análise. Por que isso, né? Porque ele está trabalhando com vínculos emocionais, amor, ódio e o conhecimento, né? Que ele dava muita vazão para isso, né? Para o conhecimento, para o pensamento, o modo de pensar. E outro aspecto interessante, ele tem uma teoria aplicada a conceito clínico, educacionais, organizacionais, como ele fala de dinâmica de grupo, né? Isso é bem aplicado nas empresas, né? E eu diria que Bion é um autor fundamental para entender a psicanálise moderna e suas contribuições para a vida moderna, né? Nós vivemos um mundo hoje conturbado, né? Um mundo hoje agressivo, um mundo cheio de traumas, porque há perseguições, né? A gente ouve falar muito em feminicídio, várias coisas que acontecem que nos estão próximos, né? Estão próximos de nós. E são passíveis de estarem nos nossos consultórios, para que nós tenhamos essa, essa questão para ser discutida, né? Que tipo de paciente que chega até nós no consultório, né? O, o Bion, ele falava da questão do continente, né? E contido, que eu disse há pouco. Continente é usado por alguns autores com container. Continente, numa sessão terapêutica, é o analista, né? Contido é o que está no paciente, né? O que ele traz para nós, né? Então, o continente, o analista, no caso do bebê, a mãe, o continente é a mãe. E o contido é a criança, é o bebê, né? Então, como é que nós dirimimos essa dúvida, né? Essa questão, e como é que nós trabalhamos com essa questão no nosso consultório, né? Por exemplo, digamos que o Bion, ele tenha trabalhado com pacientes que trouxeram para ele questões, né, relacionadas a esse contido, por exemplo, né? O que é? Como é que aparece essa figura? Né? Como é que eu explico isso para vocês de uma forma diluída, né? A função do continente é acolher, suportar e transformar esses conteúdos brutos em algo que possa ser assimilado e pensado, sem prejuízo para o continente. Sem prejuízo para o continente. Para o analista ou para a mãe, no caso do bebê, né? Veja que eu usei a palavra aqui, acolher, né? Ou suportar. Suporte. Nós poderíamos fazer uma analogia com o holding do Winnicott, né? Ele trabalhava com duas terminologias, o holding e o handling, né?
ou de sustentação, sustentar. E o handling é o manejo, manuseio. Então, os dois trabalham que praticamente, né, o Bion, o Winnicott, Melanie Klein, os três, eu diria, de forma consoante. Sempre isso. As ideias, elas dialogam. Na clínica psicanalítica, essa teoria do continente, essa teoria do Bion, é usada para entender a dinâmica entre paciente e analista. Onde o analista, já disse isso, né, funciona como continente para os conteúdos emocionais do paciente. Por isso que o Bion privilegia as emoções, né, em vez de simplesmente a narrativa, a história do paciente. E, dessa forma, ajuda o paciente a transformar suas experiências internas dispersas em pensamentos compreensíveis e integrados. Essa teoria explica muitos mecanismos fundamentais da identificação projetiva e a construção do espaço psíquico. Como é que o Bion define essa questão do continente na relação mãe-bebê? A capacidade da mãe de receber, suportar e transformar os estados emocionais brutos do bebê. Você se lembra lá atrás que eu falei da questão do bruto, né? A questão da, da experiência emocional bruta e pré-verbal do paciente. Já comentei isso um pouquinho atrás. Então, ele repete aqui, né? Suportar e transformar os estados emocionais brutos do bebê, que ele próprio ainda não consegue pensar nem simbolizar. O bebê não distingue uma coisa da outra, né? A partir da identificação projetiva, o bebê evacua, ele usa uma expressão interessante que eu achei, né? Evacua. Evacuação mesmo, né? Entre aspas. Na mãe, angústias, medo sem forma, confusão e excitação. E a mãe, através da reverie, olha só, essa reverie, que eu já disse há pouco, a mãe deixa seu coração se libertar, né, numa imaginação, acolhe essas experiências do bebê, dá-lhe sentido possível e as devolve em forma mais digerível, por exemplo, em gestos, palavras, ritmos e cuidados. Então, a criança traz, por exemplo, né, vamos supor, a criança está mamando no seio materno e morde, ou seja, suga com força o seio da mãe, e a mãe, em vez de reclamar, ela entende isso como uma agressão mais instintual, né? Como se fosse um sinal de ódio, por exemplo, né? Como é que você maltrata uma pessoa que está me ajudando? Né? Traduzindo em palavras bem simples, né? O bebê está mamando na mãe, a mãe está dando leite para o bebê. Por que o bebê tem que sugar com força ou qualquer coisa dessa natureza, né? Que atrás dessa atitude tem uma emoção bruta aí, né? E a mãe retribui com gestos, palavras suaves, né? E não, por exemplo, olhando o celular ou assistindo novela, desprezando a criança, ou seja, não dando a mínima para a criança que está ali, ligada no seu seio, como se fosse uma coisa só, né? Então, aí entra a questão do pensamento, que o Bion trabalha muito, nessa teoria do pensamento. Nessa perspectiva, a mãe funciona como o órgão de pensamento para o bebê. Transforma elementos beta, eu já falei do beta e do alfa, né? Elementos beta são sensações emocionais caóticas em elementos alfa, que são as imagens,
esboços de pensamentos, experiências que podem ser sonhadas e ligadas. Por que sonhadas? Eu faço referência a reverie, sonhos, devaneios, né? Ao fazer isso repetidamente, ela não só alivia a angústia imediata, mas vai permitindo que o bebê, ela aqui, a mãe, né? Vai permitindo que o bebê internalize essa função, desenvolvendo a própria capacidade de pensar, de sonhar e de regular afetos. Quando a função continente, né, nós falamos de continente e contido. Quando a função continente falha de forma marcada, o que retorna ao bebê é algo não transformado ou persecutório, favorecendo defesas primitivas e, em casos extremos, o risco de desorganização ou de desenvolvimento de estados psicóticos. Às vezes, nós não avaliamos a importância desse momento da criança, né, do bebê, da mãe. Vejam que como isso é fundamental na formação do caráter, da personalidade, do, do aspecto emocional da criança, né? Desde os primeiros meses, isso vai se estendendo vida fora, né? Adolescência, vida adulta. Às vezes nós temos resquícios na nossa vida adulta que que têm suas raízes aí, né? Tem suas raízes aí. O alicerce da nossa formação, da nossa personalidade, do nosso caráter, está aí, né? A construção da nossa vida, ela é baseada nisso. Claro que, aos poucos, você vai se desenvolvendo, o indivíduo vai se desenvolvendo, vai entrando em contato com outras pessoas, na escola, os amiguinhos, são os colegas na juventude, depois os relacionamentos, né? Marido, mulher, amigo, etc., né? Então, vejam que, às vezes, nós deparamos com comportamentos, eu diria até que, às vezes, narcísicos, né? Comportamentos narcísicos, comportamentos egoístas, comportamentos egocêntricos, mas tudo isso está calcado na base, né? Isso é como construíssemos uma residência, né? Uma residência precisa de uma casa, precisa de um alicerce bom, sedimentado, né? Com base sólida. Constrói um castelo na areia, o que acontece, né? Ele rui com facilidade. Então, a nossa vida de adultos, né? Ela é um bloco, né? Um bloco formado por várias peças que vêm sendo construídas, vêm sendo montadas como um quebra-cabeça, né? Desde a infância. E não é demais falar da contribuição do Winnicott, né? Do Melanie Klein, de outros, o próprio Lacan, quando fala de pensamento lógico, né? Quando fala da questão do sujeito, né? Do sujeito, que é abordado por vários psicanalistas, né? Então, o, o próprio Jung, né? O próprio Jung, quando fala da simbolização, fala dos símbolos, fala do ânimo, fala do ânimos, enfim, entraremos numa área aí sem fim, né? Mas todos eles trouxeram seus pensamentos, suas teorias, e, e o Bion não ficou longe disso, né? Ele não ficou distante disso. Ele
segundo ele, para reforçar um pouco mais essa questão do continente, né? A função do continente na relação mãe-bebê e no contexto analítico tem uma base semelhante, porém com diferenças relacionadas ao desenvolvimento do sujeito e à natureza da relação. Na relação mãe-bebê, o continente é a mãe que acolhe e suporta as angústias e estados emocionais primitivos do bebê, que ele ainda não pode pensar ou simbolizar. A mãe funciona como transformadora dessas experiências caóticas, né, confusas, convertendo os chamados elementos beta, de novo, para trazer à tona a letra grega, beta, que são as sensações brutas, não digeridas, em elementos alfa, que são os conteúdos que podem ser pensados e registrados mentalmente. Esse processo é fundamental para o desenvolvimento da capacidade do bebê de pensar sobre suas emoções e construir o aparelho psíquico. Vejam essa cadeia que o Bion faz, né? Do pensamento, da questão dos seus estados emocionais primitivos, né? Que demonstra isso, né? Nesse contato mãe-bebê. E no contexto analítico, agora trazendo para o nosso espaço, o analista exerce uma função de continente, semelhante. Por quê? Porque ele projeta conteúdos inconscientes, né, difíceis de processar. O analista acolhe essas projeções em sua mente, realizando uma digestão ou transformação desses conteúdos para devolvê-los ao paciente, de forma que possam ser mentalizados. Diferentemente da função da mãe. O continente analítico envolve uma relação com maior complexidade simbólica e verbal, além do trabalho de interpretação e contenção emocional, refinada para facilitar a transformação psíquica. Continuando. Assim, enquanto na relação mãe-bebê a função continente é primordial para a formação inicial do pensar e do psiquismo, na relação analítica, ela atua como um suporte para a elaboração das emoções já estruturadas, mas dolorosas, é bom que se diga, traumáticas ou conflitantes, respeitando o ritmo e a singularidade do paciente. O que significa isso, né? Respeitando o ritmo e a singularidade do paciente. Eu não tenho que ter pressa, né? Eu não tenho de ter pressa para fazer uma análise do que o meu paciente traz. Vai com calma, né? Vai com calma, ele vai trazer essa questão. Ele vai trazer para mim. Cabe a nós, analistas, né, sabermos perguntar, questionar, colocar a situação para que desperte nele o ímpeto de querer falar, né? De transbordar. Eu diria até usar a mesma palavra aqui do autor, né? Evacuar suas emoções, seus sentimentos, seus conflitos, seus traumas, suas dores, né? Qual que é a função do analista, né? De continente. Vamos imaginar o seguinte, né? Fazer uma analogia um pouco grotesca, mas que pode caber nessa nossa conversa, né? Continente. Nós temos o oceano, tem o mar, tem o continente, aí chega o navio, atraca um porto e descem os
navegantes, os passageiros, e vão para o continente, né? O continente, é lá no continente que ele vai extravasar, que ele vai colocar suas intenções, seus gastos, seus prazeres, suas dores, né? Ele traz consigo numa viagem, vamos, vamos fazer uma comparação aqui, pode parecer esdrúxula, mas assim, ele vem numa viagem pensando em coisas, o que que eu vou falar quando eu chegar à Terra, né? No continente. Então, o continente é assim, eu sou o continente, meu paciente é o contido, é o que tem o material, né? Ele vai passar para mim. De que forma? De que forma? Como é que ele vai trazer isso, né? Às vezes ele chega todo tímido, todo desenchavido, né? Sem coragem para falar, né? Como é que eu vou falar o que eu estou sentindo para essa pessoa que eu nem conheço, né? Então, esse continente tem que estar aberto, favorável, para ouvi-lo, empaticamente, diga-se de passagem, empaticamente, porque nós temos, nessa mesma linha etimológica, nós temos empatia, simpatia e antipatia, né? Temos que tomar cuidado com isso, né? Simpatia é você estar junto, né? Estar junto. Sim, é junto. Patos, doença, estou junto com você na doença. Por isso que a pessoa que me é simpática é a pessoa que me agrada, né? Simpatia. Antipatia, contra. Né? Eu não quero saber de você, você está doente. Você é uma pessoa antipática, quer dizer, não se aproxime de mim. Distancia, não se aproxime, distancia. Simpatia, antipatia e a empatia é o estar no lugar do outro. Continente e contido. Então, eu sou o continente que recebo o meu paciente na minha sessão terapêutica, eu vou ouvi-lo, ou escutá-lo, melhor dizendo, que escutar é diferente de ouvir, né? Vou escutá-lo, vou entrar nessa rede de pensamento dele, pensamento, o Bion fala muito disso, essa teoria do pensamento, para fazer com que ele fale, né? Com que ele, entre aspas, vomite para mim o que está perturbando, né? O que está conflitando, o que está traumatizando, o que está doendo, enfim, o que está machucando o seu íntimo. Ele traz para mim. E olha a responsabilidade do continente, né? Então, o analista utiliza, já caminhando para o fim, o analista, ele utiliza sua capacidade de pensar sobre o que é transmitido nas emoções, sonhos, associações e resistências do paciente, ajudando a dar sentido ao material inconsciente antes incompreensível ou fragmentado. Esse processo auxilia o paciente a internalizar essa função continente, desenvolvendo sua própria capacidade de pensar e manejar suas emoções, né? Facilitando a maturação psíquica e a elaboração dos conflitos. Além disso, o analista mantém uma postura não invasiva, o que é importante que se diga. Eu não tenho que invadir o espaço do meu paciente, né? Evitando pressões, promovendo um ritmo que respeite a singularidade dele, do paciente. Essa função também depende do trabalho da transferência e contra-transferência, em que o analista utiliza suas reações emocionais conscientes para compreender melhor os processos psíquicos do paciente. Desse modo, a função continente clínica é uma prática complexa e dinâmica, central para o processo terapêutico psicanalítico. Então, quando o Bill
trouxe para a gente essa questão, faz-nos pensar nessas questões como nucleares, né? Nucleares na análise. E eu tinha falado para vocês da Reverie, dos devaneios, dos sonhos, né? Então, Reverie e Holding são conceitos nucleares da psicanálise inglesa, embora Reverie seja uma palavra francesa, né? O primeiro constitui a pedra angular da clínica de Bion, Reverie. E o segundo, Holding, a noção central da clínica de Donald Winnicott, que nós já falamos dele, né? E talvez, por serem considerados conceitos homólogos em ambas as teorias, muitas vezes aparecem escritos psicanalíticos justapostos, quando não confundidos, especialmente em autores que transitam de uma teoria para outra, sem maiores cuidados, recortando os conceitos de seu entorno teórico-clínico e fazendo as noções que se equivalerem ou, pelo menos, se complementarem. Muito bem, agora para fechar mesmo. Bion entende que nossas primeiras experiências ao nascer implicam elementos sensoriais, portanto, de origem somática, denominados elementos beta, que para desdobrarem um componente mental, necessitam passar por um processo de elaboração análogo à digestão, que ele designa como função A. E ele termina assim, né? O sentido continente contido, o modelo continente conteúdo, na teoria psicanalítica de Bion, é fundamental para explicar o desenvolvimento do pensamento e a capacidade de lidar com as emoções. Aqui eu termino minha fala com vocês, 9h em ponto. Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência com que me ouviram, e estou, deveras, solto para que vocês comentem alguma coisa. Laudiceia, boa noite. Érico, boa noite de novo. A Sônia estava por aí. Acho que continua, não sei, mas fique à vontade. Obrigado, gente. Como sempre, professor Siqueira, aula maravilhosa.